Fala, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Estou numa câmera um pouquinho diferente aqui hoje, a câmera do próprio notebook. Hoje eu não consegui trazer aqui a minha câmera que eu costumo gravar com a minha webcam. Olha só, a gente vai ser bem rápido aqui, vamos tentar fazer um vídeo aqui de 20 minutos com o começo da parte de direito tributário para o concurso de São Bernardo do Campo, para agente judicial. Coisas importantes, né? Nós vamos tratar aqui do Código Tributário Nacional. Cara, se a gente ficar filosofando muito sobre o direito tributário, a gente não chega a lugar nenhum. O que eu fiz? Eu já fiz um levantamento do que mais tem sido perguntado pela VUNESP nas últimas provas desde 2018. Eu fiz um compilado de tudo isso. E o que eu vou fazer? Uma parte, claro, eu vou deixar aqui no canal do YouTube e uma parte dessas aulas eu vou deixar lá dentro do Base Jurídica. O que acontece? Eu fiz agora, nesses últimos dias, uma pequena cirurgia, já me recuperei, já estou bem, já estou até trabalhando hoje, né? não trabalhei ontem, por exemplo, mas já estou bem, já estou recuperado, não morri, tá? Não corro risco de morrer, nem nada disso, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui então a análise do Código Tributário Nacional, e aí só uma observação assim que dificilmente vai cair num concurso de nível médio, tá? Uma coisa importante, o Código Tributário Nacional é uma lei, tá? Ele está constando aqui como a Lei 5.172 de 66. Qual é o ponto importante, né? O Código Tributário, quando ele foi feito em 66, o Código Tributário podia ser feito como se fosse uma lei ordinária. Só para que você entenda, a gente tem lei ordinária e lei complementar. Quando veio a Constituição de 88, a Constituição dizia o seguinte, que as questões tributárias deveriam ser tratadas por lei complementar. Então, só para que você entenda, qualquer modificação que você tiver dentro do Código Tributário, você vai precisar fazer por uma lei complementar. Professor, mas tem diferença de lei complementar, lei ordinária? Para a gente aqui, para o nosso concurso, nenhuma. Eu estou apenas indicando para você que essa parte toda do Código Tributário, que a princípio foi gerada, foi criada como se fosse uma lei ordinária, uma lei normal, a partir de agora, mas a partir da Constituição de 88, ela foi recebida, o nome disso até, o nome técnico disso é recepcionada como uma lei complementar. Vai cair isso na minha prova? Não, tá? Não imagino que isso caia. Se a gente tiver alguma questão, alguma informação sobre isso, eu explico para você. Bom, o Código Tributário vai estudar tributos. Professor, tributo e imposto é a mesma coisa? Não é a mesma coisa não. Você vai perceber que o tributo é um gênero e o imposto é uma das espécies de tributo. Olha só, primeiro então a gente vai para o artigo 4º, o artigo 3º, aliás, do Código Tributário, que responde a uma pergunta muito importante. O que é tributo? E esse conceito do que é tributo, por vezes, cai na sua prova. Então olha só para ver se está gravando aqui, está gravando, né? Então veja só, tributo é toda prestação pecuniária em dinheiro, tá? Compulsória, ou seja, obrigatória, tá? Então, pecuniária é em dinheiro. Compulsória porque é obrigatória. Em dinheiro significa que tem valor econômico, né? Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, tributo é toda prestação. Prestação, cara, quando você vai estudar direito, prestação é um pagamento, tá? Então é um pagamento, uma prestação em pecúnia, compulsória, obrigatória, portanto, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, um valor equivalente em dinheiro que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, não é uma punição. É isso que eu quero que você entenda. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Coisas importantes aqui. Então, olha só, do que eu extraio aqui do artigo 3º, muitas coisas. Ela é pecuniária, ela é compulsória, ela é uma prestação, né? Então, é uma prestação pecuniária, compulsória, não é uma punição. Por quê? Porque não é um ato, não é uma sanção por ato ilícito. Então, quando você toma uma multa de trânsito, quando você deixa de pagar o imposto de renda e você toma ali uma multa pelo atraso do pagamento, isso não é tributo, é uma multa, é outra coisa, tá? Então, não é uma punição, então não é uma sanção. E aí, veja só, criado por lei, e mais do que isso, quem cobra? Atividade administrativa plenamente vinculada. Qual é o conceito de atividade administrativa plenamente vinculada? É o poder público, tá? Basicamente isso. Não vamos
Não precisa se aprofundar em mais nada para você entender isso. Atividade administrativa plenamente vinculada é aquela que pratica atos vinculados. Você lembra que atos vinculados, lá no direito administrativo, na parte de atos administrativos, atos vinculados são atos que a administração pública é obrigada a praticá-los. Tá? Diferencia-se dos atos discricionários, que a administração tem que agir de acordo com a lei, mas pode fazer ali uma escolha, se vai fazer ou não. É como se eu dissesse para você o seguinte: atividade administrativa plenamente vinculada significa o seguinte: o poder público tem o dever de fazer a cobrança desses tributos. Você vai perceber, a gente vai tratar disso, que existem alguns casos específicos em que o poder público não vai cobrar. Por exemplo, por conta de uma isenção tributária, de uma imunidade tributária, tá? Então, uma observação importante é essa que eu já faço para você, tá? Então, observação. Existirão casos em que o tributo não será cobrado, como no caso de imunidade tributária, que estão todos os casos previstos na Constituição. Então, de onde eu tiro? Isso também é perguntado em prova, né? De onde eu tiro as hipóteses de imunidade? Está lá na Constituição Federal. E, então, como no caso de imunidade e de isenção. A isenção é feita por lei, tá? Então, essa coisa é importante para a gente ter em mente aqui. Então, veja só, existirão casos em que o tributo não será cobrado, como no caso de imunidade tributária e de isenção. Então a isenção é feita pela lei. Isso aqui a gente ainda vai tratar com mais cuidado, mas já quero acrescentar esses pontos aqui para você, tá bom? Então veja só, isso é o artigo 3º. Então, que é o tributo? Uma prestação, pagamento pecuniário, compulsório, em moeda ou cujo valor se possa exprimir, que não constitua sanção, então não é uma punição, é criado, instituído por lei e é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada, dando-nos a entender, dando-nos a ideia de que você tem a obrigação de fazer a cobrança desse tributo. Pois bem, fiz uma observação de que existirão casos em que o tributo não vai ser cobrado, como no caso da imunidade tributária, e de novo, já reforçando para você, casos de imunidade estão na Constituição, e casos de isenção tributária, nós vamos ver com maiores detalhes tudo isso. Professor, mas você sabe tudo isso por quê? Porque eu já fui procurador da Fazenda Pública, né? Tá? Só para deixar bem claro para você, eu trabalhei por 8 anos com a parte de execução fiscal e também com a parte de direito tributário, então acho que eu tenho algum conhecimento aqui para trazer para você, né? Mas vamos prosseguir aqui. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto de sua arrecadação. Professor, eu não entendi nada. Você leu e eu não entendi nada. Quero que você entenda o seguinte: o que vai determinar se você terá que pagar ou não o tributo vai ser a sua conduta. É isso que eu quero que você entenda. Vou dar um exemplo para que você entenda o que eu estou falando. Então, o que vai determinar se você terá que pagar ou não o tributo vai ser a sua conduta. Se a sua conduta estiver descrita na lei como uma daquelas que deve ser tributada, você então será cobrado, tributado. Professor, não entendi nada de novo, tô com uma dificuldade nisso, vou te explicar melhor. Pensa o seguinte: quando você tem lá um inventário, a sua avó morreu, ou seu pai morreu, aí você vai receber a herança do seu pai. Pois bem, só que em vez de você receber a herança e você ficar com a herança para você diz o seguinte: não, eu vou abrir mão da minha herança, mas eu quero que a minha herança vá para o meu irmão. Então você iria receber aquela herança do seu pai, da sua mãe, e você abriu mão desta herança, mas você disse o seguinte: eu quero que essa herança vá para o meu irmão. E veja, não é que você tem apenas um irmão, imagine que você tem mais 3 irmãos. Eu quero que esta herança vá para o meu irmão A, para o meu irmão João, para o meu irmão Pedro. O que acontece? Você, ao mesmo tempo em que está recebendo a herança, você está também fazendo uma transferência daquilo que caberia para você
para o seu irmão. Estou dizendo tudo isso para deixar claro. Veja, a pessoa, na cabeça dela, ela acha o seguinte: não, eu não aceitei a herança. Por quê? Porque eu já quis dar a minha parte da herança para o meu irmão tal, porque ele precisa mais, ele tem uma dificuldade, ele é até mais pobrinho tal, não tem problema. Mas veja só, para a lei, o que você fez foi aceitar a herança e depois você fez uma doação, uma transmissão daquilo para o seu irmão. O que você deveria fazer? Você deveria simplesmente dizer o seguinte: eu não quero nada da herança, e aquilo que caberia a mim vai ser dividido por igual para todos os meus irmãos. Isso é uma coisa. E quando isso acontece, quando você renuncia em favor de todos os outros, você vai pagar um tributo. Quando você renuncia, mas está renunciando, passando a sua parte para um irmão específico, você vai pagar 2 tributos. Então, qual é o ponto importante? Por que eu disse tudo isso para você? Para você entender que o que vai determinar se você vai pagar um tributo, 2 tributos, ou se você não vai pagar nenhum tributo, é o fato. É realmente o que aconteceu. E quando a gente está falando no direito tributário, este conceito é muito importante. Fato gerador. Você pode encontrar, inclusive, que me parece mais fácil para você decorar, um outro nome, que é o fato gerador da obrigação tributária. Ou seja, é um fato que gerou a obrigação, o dever que eu tenho de pagar um tributo. Então, só para que você entenda, se eu recebi uma herança e não quis a herança, isso não vai cair na sua prova exatamente, eu estou explicando só para você entender o artigo 4º, tá? Se eu recebi uma herança e abri mão desta herança em favor de todos os meus outros irmãos, eu vou pagar um tributo. Se eu recebi esta herança e abri mão disto, mas em favor de um dos meus irmãos apenas, eu vou pagar 2 tributos. Por que estou dizendo tudo isso? Porque o fato em si é que vai determinar se você vai ter que pagar ou não tributo, ou quantos tributos você vai ter que pagar. É essa a informação importante. Então, qual é o ponto? O artigo 4º diz: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Até está aqui, né? Fato gerador da obrigação tributária. Sendo irrelevantes quaisquer outras coisas. Então, o que importa é o fato. É a mesma coisa no direito penal. O cara chega e veja, o direito tributário se aproxima muito do direito penal, tá? Porque o direito penal é o direito que o Estado tem de punir alguém por um fato. O direito tributário é o direito que o Estado tem de tributar alguém por um fato, né? Então, veja que você sempre vai precisar analisar os fatos. Então, a coisa mais importante aqui pra gente, para o nosso concurso é: eu vou definir o tributo a partir da ocorrência de um fato. Este fato ele já está previsto na lei. Assim como matar alguém para o direito penal está lá previsto na lei como crime de homicídio. Aqui o tributo que você vai pagar já está previsto na lei. Então veja só, qual é o ponto? Se você praticou aquele fato, você vai ter que pagar o tributo. Se eu pratiquei uma vez, um tributo. Se eu pratiquei 2 vezes, 2 tributos e assim por diante. E se eu não pratiquei, também não vou ter que pagar nada. Então, o ponto importante aqui para a gente, para avançarmos, é esse. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, desta obrigação tributária. Tá? Então, o que significa? Se eu recebi uma herança, eu tenho o dever de pagar o imposto de transmissão de causa mortis ou causa mortis, em razão da morte. Então, qual é o ponto? Se isso aconteceu, eu tenho que pagar. Então, o que define isso? O fato gerador. E onde está o fato gerador? Está na lei. Assim como no direito penal o crime está na lei, o fato gerador também vai estar na lei. Tá bom? Então, por que para algumas coisas eu pago tributo e para outras não? Por que para respirar eu não pago tributo? Por quê? Porque não está previsto como um fato gerador que vai criar ali a sua obrigação de pagar um tributo por aquilo. Tá? Agora, por que receber uma renda X me obriga a pagar imposto de renda? Porque você receber uma certa quantidade é um fato gerador, ou acima de uma certa quantidade é um fato gerador de uma obrigação tributária, de pagar imposto de renda. Tá? Isso que eu quero que você entenda. Tá? Agora vem, ó, isso aqui cai muito em concurso, os tributos são. Então, quais são os tributos? São impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, qual é a pergunta importante aqui pra gente? Então, se você pudesse colocar, né? Se você gosta de montar, você pode colocar assim: tributos é gênero. E impostos, taxas e contribuições de melhoria são
as espécies de tributos. Então, quando eu falo de uma taxa, eu estou falando que a taxa é uma hipótese ou é uma espécie de tributo. O imposto é uma espécie de tributo. A contribuição de melhoria é a mesma coisa, tá? Então, olha só. Aqui nós vimos, meus amigos, conceitos básicos, definições básicas sobre o direito tributário. Comecei falando para você, especificamente, vou até anotar aqui, só por cautela, o nosso CTN, Código Tributário Nacional, foi feito em 1966. E naquela época, essa norma tinha natureza de lei ordinária. Foi o que eu falei para você no começo da aula, tá? Quando veio a Constituição Federal de 88, as normas tributárias passaram a ser feitas por lei complementar. Então, essa lei ordinária, então o CTN, que é lei ordinária, foi recebido, o nome técnico é recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar. Para mudar o CTN atualmente é necessária a elaboração de lei complementar. Para fins do nosso concurso, isso não vai ser perguntado para você, mas para fins do nosso concurso, não há diferença entre, de hierarquia, né, que estou falando, não há diferença de hierarquia de lei complementar e de lei ordinária. Você precisa apenas de uma quantidade de votos maior para uma lei complementar do que para uma lei ordinária. Mas para fins de você fazer a sua prova, não se preocupe com isso, por favor. Ah, professor, eu queria saber se a lei complementar é maior do que a lei ordinária, não sei o quê, porque uma precisa de mais votos. Cara, não precisa entrar nessa viagem agora, isso não vai ser perguntado para você, tá bom? E qual é a sua resposta, professor? A minha resposta técnica, agora vou me aprofundar um pouquinho em um minuto, dizendo para você o seguinte: existiu um filósofo chamado Hans Kelsen e ele dizia que uma norma é superior à outra quando a norma que está sendo feita precisa se pautar pela outra que lhe é maior. Então, por exemplo, quando eu faço uma lei ordinária, eu tenho que olhar para a Constituição Federal. Então, a lei ordinária precisa obedecer à Constituição. A lei complementar, quando ela é feita, ela também precisa obedecer à Constituição. Então, significa que tanto lei complementar como lei ordinária, as duas precisam obedecer à Constituição, de modo que uma não é superior à outra, apenas a ideia é a de que a lei complementar você precisa de uma quantidade de votos maior, porque estava previsto na Constituição que aquilo seria tratado por lei complementar. Só isso, mais nada, não tem a necessidade de você filosofar, como eu disse, se precisar filosofar aqui, dá para filosofar pra caramba, mas não é o que vai cair na sua prova, estou apenas informando para você, tá bom? Então aqui a gente viu conceitos de tributos, a gente viu aqui a questão do fato gerador, basicamente trazendo aqui um conceito bem rápido para você, certo? E trouxemos aqui a informação sobre o que são ou quais são aí as modalidades de tributos. Então, quando você vai pagar o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, você está pagando um imposto. Esse imposto é uma modalidade de tributo. Então, tributo não pode ser multa, não pode ser sanção, como nós vimos. Então, são esses impostos. São esses os tributos, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Uma última coisa que eu queria já começar com você é a seguinte: competência tributária. Veja, uma coisa importante é a seguinte, né? Competência tributária tem a ver com a possibilidade de você criar tributos, com a possibilidade de você cobrar tributos. Esse é um ponto importante. Então, a competência tributária significa o seguinte: quem pode cobrar tributos, quem pode criar os tributos e, mais do que isso, quem pode depois fazer a sua cobrança. Então, tem a ver com quem pode criar tributos e fazer sua cobrança. Esta é a informação que a gente deve responder aqui. Esta é a pergunta que nós devemos responder aqui. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações previstas na Constituição. Então,
A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena. A gente viu que o tributo precisa ser criado por lei, instituído em lei. Se ele é instituído em lei, a competência tributária vai ser dada para pessoas que têm a competência legislativa plena. O que significa? Significa que, de regra, os tributos são criados por lei. Tá? Esta é a ideia. Então, a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena. É claro que existirão casos em que você vai ter algumas ressalvas dadas pela Constituição, mas para a gente agora esta é a informação importante. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a quem tenham sido atribuídos. Ou seja, só para que você entenda o que eu estou falando, quando você, por exemplo, faz a análise do IPVA, quero que você se recorde, ele é um tributo na modalidade imposto. É criado pelo Estado de São Paulo, por exemplo. O que isso significa? A competência tributária é do Estado de São Paulo. Mesmo que parte do IPVA seja direcionado aos municípios. É isso que está dizendo o parágrafo único. Então vejam, os tributos, municípios. Os tributos cuja receita seja distribuída, então distribuição é isso, você arrecada e depois distribui. O Estado fica com uma parte e distribui para os municípios. Então, os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público, ou seja, a União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Ou seja, o Estado criou. Ele é que tem a competência legislativa. Mesmo que ele distribua o que ele arrecadou para outras pessoas jurídicas, para os municípios, por exemplo, mas a competência é dele. Tá? Artigo 7º, importante, a competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então veja só, a regra qual é? A competência tributária. Então, o município tem a competência tributária para instituir o IPTU. Ele não pode entregar essa competência, esse poder de criar um tributo para o Estado de São Paulo. Por quê? Porque cabe a ele, dentro da Constituição, fazer a cobrança do IPTU, de criar o IPTU e de fato, estabelecer as normas para o IPTU. Ele não pode entregar isso nas mãos de outro ente público. Agora, ele pode pedir para que outro ente público o ajude a fiscalizar, etc. Então, salvo a atribuição das funções de arrecadar, então, salvo as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços ou atos, decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então, por exemplo, só para que você entenda aqui, né? Então, você poderia ter, é possível que um tributo da União seja fiscalizado pelo município, como é o caso do ITR, Imposto Territorial Rural. Então veja, o ITR é um imposto federal, mas quem pode fiscalizar isso? O município. É isso que está dizendo aqui o artigo 7º. Você não precisa saber essas hipóteses, eu estou dando apenas a título de exemplo para você, tá? Para ficar mais fácil. Então perceba uma coisa, é possível que um outro ente público ajude o criador daquele tributo na fiscalização, na arrecadação e tudo mais. Então veja, a competência tributária é a autorização, a capacidade que alguém tem de criar tributos. Isso está previsto na Constituição. A competência tributária é a capacidade que um ente público possui para a criação de um tributo por meio de lei. Essa competência, essa capacidade de criar a lei, de criar o tributo por lei,
não pode ser entregue a outros entes públicos, porque é indelegável. Mesmo assim, os entes públicos podem solicitar ajuda uns dos outros para a fiscalização, a arrecadação, etc. É isso, tá? Então, a atribuição constitucional de competência tributária traz para o ente público a competência legislativa plena. Ok. A coisa importante é essa aqui do artigo 7º. A competência tributária é indelegável. Então, eu não posso abrir mão do direito que eu tenho de criar o tributo. Eu posso apenas pedir para que outros entes públicos, outras pessoas jurídicas de direito público, façam o quê? A fiscalização, façam a arrecadação, tá? Porque por vezes é mais fácil que outro ente público faça isso. Vamos parar aqui, vou até deixar marcado aqui, vou voltar no próximo vídeo a partir do parágrafo 1º do artigo 7º. Algumas coisas vamos ver assim, com aula, algumas coisas nós vamos ver com questões, tá bom? Você continue aqui no canal do YouTube, se você puder se inscrever no canal, eu fico agradecido. Se você puder entrar no meu canal do Telegram, eu vou deixar as anotações desta aula lá dentro, tá bom? Professor, você vai dar todas as aulas de direito tributário no YouTube? Não, algumas eu vou deixar só lá dentro do Base Jurídica, que é a minha parte paga, que é o local onde eu coloco os vídeos também exclusivos para as pessoas que têm interesse em participar disso por um valor super acessível. Então vou deixar também o link logo aqui embaixo para que, se você tiver interesse, você possa entrar lá para ter acesso a isso aqui. O meu compromisso é com as pessoas que vão fazer essa prova para o concurso de São Bernardo do Campo. Eu vou fechar todo esse conteúdo de direito tributário, vou fazer ainda questões, algumas de outras matérias, direito penal, processo civil e assim por diante, para a gente de fato estar muito bem para a hora da nossa prova, tá bom? Um grande abraço, eu volto tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Pergunta lá para os bonitões se eles estão aqui dando essas aulas aqui para vocês, eles só ficam agitando vocês e vocês vão atrás deles. Eu quero saber se esses caras que estão no YouTube, que tem 1 milhão de inscritos, eles estão dando aula. Não estão, então fiquem por aqui. Um grande abraço, tchau.